Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre dinheiro. O que o dinheiro realmente significa para você? Você quer paz, você quer fazer dinheiro, você quer ter segurança financeira. Mas já se perguntou o que o dinheiro significa para você? Pode ser medo, culpa, insegurança, e ele pode tanto travar a sua vida como pode alavancar a sua vida. Então, como você se sente em relação ao dinheiro faz muita diferença. Algo que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Então vamos analisar, desde pequeno até hoje, o que você já ouviu falar sobre dinheiro, lá desde a sua infância, e como ele é tratado hoje na sua vida, como você vê hoje o dinheiro na sua vida. Ele vem fácil, vai fácil, você consegue lidar com ele durante o mês, ou você nunca tem dinheiro, ou você vive dizendo, não, dinheiro não sobra, não tem dinheiro. Se você for pesquisar na base científica, na base psicológica, neurociência sobre dinheiro, eles vão fazer você ver diversas crenças que você tinha sobre dinheiro, coisas que te falaram quando você era pequeno, e que isso afeta diretamente e indiretamente na sua vida até hoje. Mas não vou entrar nesse mérito, porque não é o meu foco. O meu foco é dizer que sim, realmente, o que você aprendeu desde a infância sobre o seu dinheiro, você vai carregar isso o resto da vida se você não olhar para isso e não entender isso. A vida evolui, você evolui. Como você vê a vida, evolui. Então, como você vê o dinheiro também tem que evoluir. E o que isso tem a ver com o meu canal, com a parte de finanças? Tem a ver que, para você investir, você precisa de dinheiro. Então, você precisa saber fazer dinheiro. Você não pode ter travas em relação a fazer dinheiro. E, consequentemente, fazendo dinheiro, você não pode ter travas te limitar em investir esse dinheiro. Porque se você conseguiu fazer o dinheiro, agora você tem que aprender a multiplicar esse dinheiro. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, é uma etapa. Fazer dinheiro, guardar dinheiro, multiplicar esse dinheiro. Não é guardar de forma simples, de forma que todo mundo faz, de forma fácil, não. Você tem que saber o básico de investimentos para você multiplicar esse dinheiro. E o que isso vai afetar na sua vida? Totalmente. Se você não entender esse ciclo, você nunca vai sair da primeira fase, que é fazer dinheiro. Então, às vezes você tem a trava em fazer dinheiro. Às vezes você até consegue fazer dinheiro, só que você gasta todo o dinheiro. Você não consegue se organizar financeiramente, organizar o seu mês, entender que aquele dinheiro ele tem que manter o mês todo. E com ele, você ainda tem que deixar um pouco para investir. E depois, não é investir em algo que você não sabe onde você está investindo. Não, você tem que saber o básico para investir de maneira correta, para que isso se multiplique. E para que tudo isso? Para você ter uma vida estável, uma vida próspera, que é o que todo mundo fala. Quero uma vida próspera em todos os aspectos da minha vida. Um aspecto da minha vida é a parte financeira. Saber que eu vou dormir e os boletos estão pagos. Saber que eu tenho um teto para morar. Saber que o colégio dos filhos vão ser pagos. Saber que eu tenho que fazer uma reserva de emergência caso aconteça alguma coisa em relação à saúde ou em relação a outra coisa da minha vida, eu consiga ter o suporte financeiro para passar aquela situação. Então, o dinheiro, ele é uma energia e você tem que saber como se comportar em relação a esse dinheiro, para fazer com que esse fluxo seja feito de forma natural. Então, se você tem medo de investir, você tem que olhar para você, olhe para sua família, para seus amigos, olhe para outras pessoas que já investem, vá atrás de conhecimento para acabar com esse medo. Você tem que ter medo de não crescer financeiramente, isso sim. Agora, ter medo de investir, você não pode ter. Se você tem medo de alguma coisa, independente se é investir ou qualquer outra coisa, é porque falta conhecimento. Então, objetivos na vida. Se o seu objetivo é ter uma vida melhor, financeiramente falando agora, você tem que ir atrás de conhecimento em relação a isso, para que acabe com esse medo. Outra relação com o dinheiro pode ser que você gaste demais porque você está com alguma ansiedade, você não está bem em alguma coisa na sua vida, em alguma fase da sua vida, que aí você desconta em gastos com coisas desnecessárias, que você não precisa daquilo. E isso vai virar uma compulsão de compras, por exemplo. Ou às vezes pode ser compulsão de comida, aí você gasta seu dinheiro tudo com comida.
ou tudo com objetos desnecessários. Então, o medo, a compulsão de gastar, e também tem aqueles que não vivem a vida e só guardam dinheiro, não tem nem um objetivo com aquilo, simplesmente não querem saber de nada, só querem saber de guardar dinheiro e não vive nada. Então não é os extremos, nunca guardar nada ou guardar tudo. Não, você tem que saber alinhar a sua vida de forma natural, de forma equilibrada. Então se você ganha bem e não consegue guardar nada, para e reflita de uma vez por todas. Senta a bunda na cadeira, coloca aí valor X de salário, quais são as suas despesas, onde que você está gastando, onde não deveria, e cria vergonha na cara, vai fazer um planejamento financeiro para ter algo na sua vida, para que depois, lá na frente, você não se arrependa que você não guardou nada, que torrou todo o dinheiro. Essa semana eu vi uma reportagem, eu não sou muito de ver notícias, mas quando eu estava indo lá fazendo uma pesquisa, apareceu Vanessa Camargo se arrepende de não ter guardado dinheiro quando ela estava no auge da sua carreira. Gente, isso é verdade? Isso não é algo que acontece com uma ou duas pessoas. Isso acontece com milhares de pessoas, com a maioria das pessoas. Mas isso não é só com famosos, não. Isso são com pessoas normais que têm um salário alto. Você não precisa ser famoso para ter um salário alto. Tem pessoas que faturam muito durante o mês, mas que não têm a consciência de que aquilo pode acabar, aquela renda pode não vir mais tudo aquilo. E aí também não faz nada, simplesmente só gasto. Aí o dia que não tem mais aquela renda, aí vão pensar, me arrependo de não ter guardado, de não ter investido. De não ter pego um final de semana, ter parado, analisado a minha vida, colocar um objetivo para mim e para minha família, para você e para sua família, tá? Porque você não é só você, pode ser que seja você agora, neste exato momento. Mas amanhã, mês que vem, pode ser que não seja mais você. Então, se você tá pensando só em você, tô falando com você. Se você tá pensando só em você, você está sendo mesquinho como pessoa. Não está pensando que futuramente vai ter uma família ou outras pessoas que vão depender de você. Você, no fundo, não é só você. E se você não tá pensando lá na frente que tudo isso pode mudar, você está sendo egoísta. Então, para de ser egoísta e olhe lá na frente. Qual é a vida que eu quero pro mês que vem, pro ano que vem, para daqui 5 anos? É só você? Provavelmente não. Então, pare de ser egoísta e pegue o seu salário e faça uma análise dele e mude a sua vida. Agora, pega um caderno, uma folha, ou o próprio bloco de notas do celular e faça uma conta básica. Salário X, guardar 10% no mínimo. No ano consegue quantos? É essa a conta básica que todo ser humano deveria fazer. Uma conta básica. Se todos fizessem isso, com certeza, o nosso mundo estaria bem melhor. E não 80% da população em dívidas. E onde acontece qualquer coisa, todo mundo fica desesperado. Nosso mundo poderia ser muito melhor. Por isso que eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar num futuro e no mundo também. Porque se todo mundo ficar com dívida, o que vai acontecer com o mundo? Com o país? Afeta totalmente. Então, se você tem esse padrão, um padrão brasileiro, se você não querer mudar, você não vai mudar. Vai continuar na mesma. Então, voltando ao nosso assunto sobre dinheiro, para não deixar esse vídeo muito longo, a análise é o seguinte: como que eu me sinto em relação ao dinheiro? Onde eu estou errando? Qual é a parte que eu preciso melhorar? E como eu vou melhorar? Qual é o estado ideal que você quer? Tira qualquer crença, qualquer coisa que está te limitando a isso ou que te falaram. Se as pessoas estão te dizendo que você não consegue e você está acreditando nisso,
Então muda a sua cabeça, porque tudo que você quiser você consegue. Então para você prosperar, você tem que saber fazer dinheiro, guardar dinheiro e investir para multiplicar esse dinheiro. Se você souber outra forma, você me diz, porque eu só conheço essa. Então o que você precisa mudar? Qual a visão que você tem que ter para que o dinheiro flua na sua vida de forma natural? E que você consiga investir e assim você tenha uma segurança financeira. Que isso vai afetar diretamente a sua família. Você, no momento, se for, ou a sua família. E aí, gostaram desse vídeo? Comentem aí. A minha relação do dinheiro é: eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo investir, eu tenho medo de investir. Ficaria muito feliz se vocês colocassem aqui embaixo nos comentários qual é a fase que vocês estão. Onde está a sua maior trava em relação ao dinheiro? O que te falaram e como você se sente em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que se tem algo ainda que está te travando, olhe bem para isso e diga para você mesmo: eu vou mudar isso. Que eu tenho certeza que você vai mudar. Pois somos seres humanos e tudo que a gente quer, a gente consegue. É só querer e dar o primeiro passo. Até o próximo vídeo.